dojo Visitas de hoje está aqui na Academia Oriente, com o mestre Max Câmara. Mestre, muito obrigado por nos receber nesse Templo do Jiu-Jitsu em Niterói, uma academia que tem muita história para contar. Seu pai, o grande mestre Amélio, ele construiu essa academia, construiu esse legado e o senhor está mantendo isso. E agora seu filho também. Com certeza. Mas antes de chegar à terceira geração na família, vamos chegar lá atrás, lá no início. Como o mestre Amélio começou no jiu-jitsu e como ele realmente incorporou o jiu-jitsu como sua vida. Olha, tudo começou no meado dos anos 40. Meu pai jogava num time de futebol chamado Oriente. E meu pai era goleiro e era fã do goleiro Castilho. Aí o que aconteceu? Ele quebrou a mão. Aí não pôde mais jogar futebol. O que aconteceu? Ele foi fazer musculação no ginásio de Icaraí, aqui mesmo em Niterói. Lá ele encontrou o jiu-jitsu. Chegando lá, ele viu o jiu-jitsu, ele não quis mais saber da musculação e começou a treinar jiu-jitsu com um professor, com o grande mestre Paulo Francisco Romito. Aí meu pai se apaixonou tanto pelo jiu-jitsu que ele fez 2 anos de aula particular com o Romito. Aí o que aconteceu? Mas só que o Romito era fiscal de imposto de renda e foi transferido naquela época para Minas Gerais. Aí o Romito falou assim, olha, se o senhor continuar fazendo jiu-jitsu, eu vou te apresentar os melhores. Foi onde meu pai conheceu a família Gracie. Aí começou a treinar com o Hélio Gracie, 1 hora marcada, acho que era 2 ou 3 vezes por semana, aí não me lembro. E ficou quase uns 10 anos treinando jiu-jitsu. Com o grande mestre Hélio Gracie. Que bacana. Aí ele morando em Niterói, ele foi se graduando e foi se na cidade de lecionar. Não, naquela época não tinha graduação. Ah, não conta pra gente. Não tinha graduação. O meu pai sempre falou que o Hélio dava aula de faixa azul. Tá? E em aulas coletivas, era assim, a maioria tudo faixa branca e o Hélio de faixa azul. Meu pai, quando fazia aula com o Hélio, ele dava aula de faixa azul. Entendeu? Aí eu não me lembro, quando chegou nos anos 60, várias pessoas foram graduadas a faixa preta, inclusive o meu pai. Bacana. Aí foi a ideia dele começar a dar aula. Aí meu pai ele trabalhava no Matadouro naquela época e tinha muito dinheiro, realmente tinha muito dinheiro. E ele começou a dar aula. Ele começou a dar aula numa favela aqui que hoje é conhecida como Buraco do Boi. Ele começou, o que ele fazia? Pegava uma lona, botava na areia da praia ou botava numa grama e ensinava jiu-jitsu a todo mundo. Que bacana. Então a Academia Oriente começou num projeto social. Isso. Né? Não tinha esse nome na época, tinha, mas ele começou dando aula para a comunidade. Meu pai dava aula de graça. Ele ia se aperfeiçoar a dar aula. Entendi. Aí ele foi indo, dando aula. Aí foi para um prédio chamado Zé 2. Aí lá ficou 2 anos e não deu certo. Aí estourou a Revolução. Essa sala aqui onde vocês estão, importando a história, aqui já Getúlio Vargas, essa galera toda teve nessa sala aqui também. Pô, que interessante. Entendeu? Isso. Eles vinham, pousavam de helicóptero aqui em cima, aí veio a Revolução de 64, né? No final de 64, o prédio estava alugando sala, meu pai alugou a sala e onde está até hoje. Até hoje. São 52 anos aqui na Oriente. De existência. A gente só conta a história daqui, não conta as histórias do projeto social, lá no Buraco do Boi, lá atrás, onde surgiu a academia. A gente só conta a história de 64 em diante. Que bacana, muito legal. E a gente estava conversando nos bastidores, batendo um papo. Você me falou que aqui tinham vários conferes, né? Que o grande mestre Hélio Gracie trazia os alunos aqui para fazer um treinamento. Havia poucos campeonatos. Conta um pouco essa história para o nosso público. Porque naquela época existia, era um campeonato por ano. Então, o Hélio Gracie trazia a gente para treinar aqui. O Rickson cansou, já ir mais na frente, trazer as pessoas para treinar aqui. O Holly, de vez em quando, aparecia aqui, vinha fazer um treino aqui. Aqui também, naquela época não tinha internet, se casavam as lutas aqui. Né? O pessoal vinha, o Carson Gracie. Conta a história do Carson no papel de pão, conta a história para eles. O Carson Essa história Gracie, é bem legal. Vinha, chegava sempre atrasado e chegava com uma lista do nome de todos os atletas numa folha de papel de pão. Eu não sabia quem era a categoria, qual faixa. Aí pensava, Cássio, esse Paulo aqui, qual a faixa que é? Bota ele de azul, bota ele de roxa. Aí o Hélio, todo mundo caía em cima dele e o Cássio, não, bota ele de meio pesado, bota esse aqui de marrom. E era assim, aquela... Tava tudo se organizando ainda, né? Tava.
Foi um momento especial que as coisas estavam se organizando. Muito. Entendeu? Você vê, o campeonato de jiu-jitsu naquela época era feito de criança a adulto num domingo. Num dia só. Eram poucos praticantes, né? Eram poucos praticantes. Muito poucos. Ninguém conhecia jiu-jitsu naquela época. Ninguém conhecia. E como é que você nasceu praticamente nesse ambiente, né? Como é que foi crescer nesse ambiente, respirando jiu-jitsu? Foi muito bom. Olha só, jiu-jitsu faz parte da minha vida. Da minha família. O que aconteceu? Com o ensinamento, com a autoconfiança que você adquire, com a amizade que você tem dentro do jiu-jitsu, você vai se espelhando nesses grandes mestres. Eu sou um privilegiado, porque eu vi o Hélio Gracie, eu vi o Carlos Gracie, eu vi o Carson Gracie, eu vi o Francisco Mansur, eu vi o Munir. Deixa eu ver, o que mais que eu... Muita história, né? Grandes nomes do esporte. Desculpa aqueles que eu não falei, mas eu vi muita gente boa dentro do jiu-jitsu. Falando nisso, em ter visto grandes pessoas, grandes nomes, na sua opinião, qual foi o maior deles? Assim, pode falar que ninguém vai com ciúme, não, mas estou te falando assim, aí você está perguntando. No jiu-jitsu, lutador. Para mim foi o Rolls Gracie. O Rolls. O Rolls Gracie. O que ele tinha de especial? Tudo. O Rolls Gracie estava 30 anos na frente de todo mundo. O Rolls Gracie, para mim, naquela época ele fazia não só jiu-jitsu, ele fazia outras artes marciais, tipo wrestling, sambo, fazia luta livre olímpica. Era um cara que estava sempre em competição e sempre querendo aprender. Sabe, cansei de ver o Rhodes aprendendo, treinando com o Carson Gracie aqui em São Francisco. Eu cansei de ver isso, como comentei com você. Então, o Rhodes estava sempre na frente de todo mundo querendo aprender, entendeu? E ensinou várias pessoas, né? Para mim, foi um grande mestre que eu vi até hoje. Mestre, e essa experiência toda, né, que Deus lhe deu, as oportunidades que aconteceram em sua vida, transformaram num grande professor. Para ser um grande professor, o que é preciso? Boa pergunta. Para se tornar um grande professor, você tem que começar a seguinte primeira coisa. Você aprende com os alunos. Tá? Você quer ver, aqui na Oriente eu tenho 2 áreas de tatame, aí o faixa branca, quando chega aqui, ele fica comigo. Então eu chego com o faixa branca bem à vontade, olha só, você faz qualquer tipo de pergunta o que quiser. Qualquer dúvida, se você pensar que é besteira, não, você tem que falar. Aí o cara fala. Às vezes, numa posição que ele acha que faz errado, para aí. Aí você cria uma outra posição ali. Entendeu? Não sei se você pegou esse... Entendi perfeitamente. Entendeu? Concordo com você. Um erro de um faixa branca que ele acha que está errando, você vê que pode ali ter uma outra posição. Então, para você ser um grande professor, isso eu aprendi com meu pai, você tem que observar e ver as dúvidas dos alunos, entendeu? Que faz você aprender. E nunca minta para um aluno. Um aluno chega para você, falando, essa posição? Eu não sei. Eu vou pesquisar, Aí, vamos supor, eu pesquiso, eu tenho vários faixa preta aqui, chego lá, estou com essa dúvida aqui que um aluno tem. Aí ele chega, me ensina realmente a posição, eu chego, fulano de tal me ensinou isso, a posição é essa. Perfeito. A humildade. Com certeza. Tem que ser humilde. Entendeu? É o que eu levo dessa vida. Você ser humilde sempre. Mestre Max, o seu filho Maxon, a 3ª geração da família Câmara, também faixa preta de jiu-jitsu, já vem fazer um trabalho muito bacana, um trabalho como projeto social, de resgate através do jiu-jitsu. É hereditário isso, né? Puxando do avô. Com certeza. Conta um pouco pra gente. Essa história começou com meu pai, né? Lá no Buraco do Boi, fazendo esse projeto social. Aí passou por mim, que continuou fazendo, a gente faz um projeto social aqui com a comunidade do Buraco do Boi, com o pessoal do Sindicato dos Operários Navais, os filhos dos operários navais, treinam de graça aqui na academia. Pô, excepcional, parabéns. É gratificante, tá? Você ajudar o próximo, entendeu? E pegar não fazer campeão de jiu-jitsu, fazer cidadãos de bem. Muito bacana, entendeu? Muito bacana.
Um outro ponto, hoje o jiu-jitsu que vemos é um jiu-jitsu mais voltado para a competição, um jiu-jitsu chamado jiu-jitsu mais esportivo, a nova geração do jiu-jitsu. E eles chamam a galera mais antiga de old school, né? Que era um jiu-jitsu mais tradicional, que envolvia a parte de defesa pessoal, a parte do estilo livre, algo que foi um pouco esquecido. E eles valorizam mais as competições, os movimentos mais atléticos. Como é que o senhor, que viu tanta coisa esses anos todos, viu a história do esporte nesse dojo, enxerga isso? Olha, vou falar, hein? Pode falar. Eu enxergo o seguinte, vamos supor, tem faixa preta aí hoje que não sabe fazer um rolamento de frente. Um rolamento de costas, as coisas básicas. Tem um faixa preta aí que não sabe que é um posicionamento, um que gosta, tá pensando que eu tô falando até palavrão. Um hanegoshi, um haregoshi, não sabe que é um honkezagatame, um kamishogatame, não sabe nada disso. Então, e defesa pessoal nem pensar, tá? O grande mestre Rickson Gracie falou uma vez, se tiver um confronto na rua, vai puxar para a rua e fazer birimbolo, porque ele sabe. Eu concordo inteiramente. A pessoa tem que saber defender um soco. Eu venho com uma faca, saber uma defesa de faca, uma defesa de revólver, um agarramento de uma gravata, entendeu? Um enforcamento. A pessoa, um lutador de jiu-jitsu, tem que saber isso. Com certeza. E falar nisso, em grandes nomes que treinaram nesse tatame aqui, tatame sagrado do jiu-jitsu em Niterói, o Gilbert Durinho começou aqui, o Ramon Lemos, o Kleber Luciano, Tomadinha, e entre outros nomes que aqui a gente vai ficar falando vários nomes porque são 52 anos de história. Com certeza, grandes nomes passaram por aqui. E todos esses nomes que passaram aqui, eles ainda vêm aqui visitar vocês? Vem. Entendeu? O Ramon Lemos, de vez em quando, está aqui. O Gilbert Durinho, quando está em Niterói, vem aqui. O Kleber Luciano, que vem aqui às vezes, mas tem muitos afazeres. Quando vem no Brasil, também vem aqui. O Elton Ribeiro, que aluno do Thales Leite, professor do Thales Leite. O Elton, aquilo, meu irmão, é um grande professor de jiu-jitsu, grande professor. E o Elton tem duas coisas. É um grande professor e um grande lutador. Mestre, o seu pai, o grande mestre Amélio Arruda, ele tinha uma visão muito especial, né? Porque ele não precisava viver do jiu-jitsu, mas resolveu dedicar a vida dele para o jiu-jitsu, né? E o senhor me falou uma frase que ele falava, né? Que ele fala até hoje, sobre a faixa. E porque hoje em dia vive uma polêmica muito grande sobre faixa, sobre graus, né? No mundo inteiro. Todo mundo quer ser graduado, todo mundo quer ser nono grau, sem poder ser. Com certeza. Né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Vamos apenas falar assim, a frase do seu pai é uma frase que resume tudo isso de uma forma espetacular, uma frase de uma inteligência emocional incrível. Fala pra gente. Meu pai sempre falou, tá? A faixa que pede o lutador, não o lutador que pede a faixa. E com essa frase a gente vai encerrando o nosso programa. Infelizmente, o que é bom dura pouco. O Dojo Visita vai ficando por aqui, mas foi um grande prazer conhecer esse templo do jiu-jitsu que é a Academia Oriente. Mestre, foi um grande prazer. Obrigado por abrir as portas da academia pra gente, tá? E se deixar, a gente volta, hein? Não, pode voltar, meu irmão. A porta está aberta para vocês. Um grande abraço a todos. É isso aí, galera. Fiquem ligados na gente. Esse foi mais um Dojo Visita, hoje na Academia Oriente. Em breve, voltamos.